Olá, boa tarde. Boa tarde a todos aqui que estão de volta ao nosso estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Mais uma vez, mais uma tarde gostosa para a gente trocar, né? Para nós trocarmos as lições que Joana nos traz. Bom, nós trouxemos, vamos continuar com o Desperte e Seja Feliz. Hoje é o capítulo 3, chamado Provocações. A veneranda amiga diz o seguinte: a divina energia tudo penetra suavemente, enriquecendo de vitalidade todos os organismos que a recebem. Quando alguém se desloca emocionalmente para as áreas da perturbação, das discussões inúteis, dos campeonatos do ego, deixa de beneficiar-se com o seu tônus, passando a produzir toxinas e venenos que desarmonizam os delicados equipamentos orgânicos. Nunca faltam motivos para disputas renhidas de resultados perturbadores. A sabedoria dos que se elevam acima das mesquinharias da vaidade e da presunção nunca se detém nos paus que produzem intoxicação e morte. Ceder espaços e tempo da emoção para justificar-se, impor-se, responder críticas, constitui recurso daninho que cedo se converte em desconcerto interior. A consciência da ação correta não se compadece com a anarquia, a perseguição gratuita da ociosidade. Paira inalterada, em sintonia com as forças vitalizadoras do bem que proporcionam saúde e paz. Joana nos recomenda que ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade, servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. A tua é a tarefa de ampliar os horizontes do bem na terra em nome do amor não amado, até hoje incompreendido. Belíssima página. Vamos aproveitar esse momento tão especial e fazer a nossa prece, dando graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, o mentor desta nossa casa, pedindo as bênçãos dos bons espíritos, que possam, nesse momento, estar ao lado de cada um de nós. Que possam todos ser bem-vindos, encarnados e os desencarnados. Pedimos, Senhor, que tenhamos uma tarde de paz, que tenhamos um estudo construtivo, que possa ser útil, Senhor, a todos nós sedentos de conhecimento espiritual. Pedimos, Senhor, nesse momento, que a nossa amada veneranda Joana de Ângeles abençoe este trabalho e toda a sua equipe, para que possamos levar a todos um bom estudo. Fica conosco, Senhor, abençoando cada um de nós agora e sempre. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos terminar, com a graça do Senhor, vamos terminar a última parte do item O Homem Psicológico Maduro, que faz parte do primeiro capítulo do Ser Consciente. Todos que estudam Joana sabem que os livros vêm por tópicos. E nós vamos terminar esse último tópico hoje, O Homem Psicológico Maduro. E na semana que vem, nós vamos entrar nos modelos e paradigmas. Esse primeiro capítulo da Joaninha, ele é
é assim, meio grandinho cada tópico. Então, como nós estamos digerindo os conhecimentos, para que possamos nos aprofundar melhor, não temos pressa. São doses homeopáticas e eficazes para o nosso tratamento espiritual, mental. Em tempos de pandemia, precisamos ter os pensamentos mais fluidos possíveis, pensamentos mais leves, melhores, com qualidade, meditando, lendo, participando de palestras para que a gente possa, para que nós possamos nos tornar invulneráveis ao vírus, que ele não nos ataque, não ataque os nossos familiares, as pessoas, enfim. Mas eu estava conversando com uma pessoa fazendo estudo que não dá para nós pedirmos assim, que a gente tem que aprender a pedir, né? Ah, Senhor, que meu filho não pegue coronavírus, minha família, meus amigos. Não adianta assim. Nós temos que pedir o seguinte: Senhor, que as pessoas, todas, independentes familiares de sangue ou não, possam ter consciência sanitária, possam ter responsabilidade para que elas não sejam atingidas por esse vírus. Porque não adianta eu pedir a Deus pelo meu próprio filho, se ele não for lavar as mãos, se ele não se higienizar, Deus não faz milagres. Então, o milagre de Deus é a nossa consciência de termos as nossas tarefas, a obrigação de cumpri-las conforme os órgãos de saúde, conforme a ciência. Não saia de casa sem necessidade. Só saiam em extrema necessidade, porque ainda não estamos nem um pouco distantes da contaminação, infelizmente. Mas no momento em que nós mantemos o nosso pensamento vigilante no bem, no amor ao próximo, no amor a Deus, no amor a tudo, nós vamos construindo uma psicosfera nova que com certeza irá, vamos dizer assim, bem no português claro, espantando esse bendito vírus para que a gente fique realmente livres no futuro, com uma nova vacina que, com certeza, os amigos espirituais estão ajudando com as suas intuições aos cientistas encarnados. Temos a certeza disso, porque a espiritualidade jamais nos deixaria desamparados. Então, vamos continuar no item que nós dissemos na semana passada, que nós falaríamos sobre o amadurecimento mental, né? Onde ela começa. Então, vamos lá, quem está com o livro novo é a página 25. Vamos acompanhar. Imaginemos estar na nossa salinha, lá na FEAP, sentadinhos, né? Tudo bonitinho, todo mundo com seus livrinhos na mão. Assim, nós vamos estar também agora em casa. Então, vamos lá. O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Vejam só um pequeno parágrafo que dá para se falar aqui. Então, nós conseguimos o amadurecimento mental pela emoção e pelo conhecimento, que vai discernir os valores constitutivos da filosofia existencial, que é uma corrente filosófica iniciada lá no século XIX por Kierkegaard, lá em 1850 e tal. É um conjunto de doutrinas que tem o foco na existência. Vamos pesquisar, já dei a varinha, a vara, né? Vamos lá pescar, ler sobre um pouquinho de filosofia existencial, Kierkegaard
e entender que essa filosofia ela amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, olha, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Então, só podemos lograr o nosso amadurecimento afetivo, somente após lograr, né, o amadurecimento afetivo, consegue-se o mental. Por que será? Porque enquanto estivermos constrangidos das pseudo-necessidades emocionais, como diz a Joana logo no início, no Desperte Seja Feliz, né, no egoísmo, na vaidade, no ego gigantesco, inflado, nós vamos ter essa discordância do amadurecimento afetivo, em amar ao próximo, como a nós mesmos, que temos que nos amar em primeiro lugar, amar o nosso próximo, que é o amar a Deus, amar a tudo. Então, a conquista da razão é relevante, por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Vejam que beleza. Existe um princípio ordenador. Quando chegamos ao reino, passamos por todos os reinos, chegamos ao nominal, precisamos vamos conquistar a razão, que ela é o princípio ordenador, e a partir daí existe uma hierarquia. Primeiro a razão, por isso é que depois a emoção. Então, ela vai reunir em um só conjunto diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possamos utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Aí ela vem dizendo que a razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência de todos os acontecimentos e aspirações físicas. Vejam bem, a razão é que proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, porque a ilusão, a fantasia, isso é lá da criança, isso vem lá da criança, isso é infantil, ainda é muito primário. Responsável pelo sofrimento, porque nós acabamos sofrendo por aquilo que é impermanente. Então, a Joana de Anjos está nos dizendo que a razão proporciona a superação do fenômeno infantil, que está dentro de todos esses acontecimentos e aspirações físicas, não aspirações espirituais. Por isso é impermanente. Permanente apenas aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus, aquilo que é verdade. Ela continua dizendo que a mente é uma instância, tá? No seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza. Isso aqui é um pouco complicadinho, eu não vou assim, tanto me aprofundar, tanto porque requer assim, muita delicadeza em raciocinar isso aqui. Ela diz que a mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza, quer dizer, da nossa natureza. O intelecto e a razão. Sendo a razão de formação discursiva e o intelecto de caráter intuitivo. E vão decorrer disso duas condutas de aprendizagem no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Dizendo que
Sendo a razão a formação discursiva, é quando eu começo, quando eu tenho discernimento, quando eu tenho consciência, aí o intelecto vai começar a ter a sua devida função, que é de caráter intuitivo, né? Dedução, onde a gente vai se inspirar, através da razão nós vamos pensar, vamos discernir, então vem o intelecto. Ela diz que disso decorrem essas duas aprendizagens, duas condutas, ela chama de condutas de aprendizagem, no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Então, se usarmos corretamente o nosso pensamento, ela diz assim, pensar acertadamente é uma meta elevada, não é? Nós queremos pensar com acerto. Mas ela diz o seguinte, ela diz, por que pensar acertadamente é uma meta elevada? Por quê? Nem todo ato de pensar corretamente o é. Eu posso achar que estou pensando corretamente, não estou. Em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. Olha só, assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento, que não é errado, por exemplo, não é incorreto pensar em ter alguma coisa material. Vou botar uma coisa bem rasteira no sentido assim, quero uma bolsa nova. Eu vou trabalhar, eu vou juntar, olha, estou pensando acertadamente. Eu vou juntar, eu sei quanto custa, eu vou fazer uma prestaçãozinha de 10 vezes sem juros, não é? Aí eu digo assim, meu ato de pensar é correto. Mas não é elevado, porque ela diz que pensar acertadamente é uma meta elevada. Porque se essa bolsa é muito cara, eu sou o objeto do meu desejo for muito caro, eu tenho que planejar de acordo com o que eu ganho. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa meta, né? Se isso vai me fazer falta todo mês dar uma parcela X. Não pensei nada errado, mas nem todo ato de pensar corretamente por causa da interferência dos desejos. Eu poderia pensar melhor naquilo que realmente eu estou necessitando, naquilo que realmente é uma necessidade de até fazer uma dívida, de como fazer, ou adiar aquela pseudo-necessidade. Será que eu tenho mesmo necessidade de ter uma bolsa, ou de ter um sapato novo, ou uma roupa, ou comprar isso ou aquilo? Trocar o meu telefone por 10, porque eu estou com 9? Então, olha só como ela diz, nós temos que nos concentrar nos objetivos ideais. Saber distingui-los dos imaginados, onde vamos levar a correção do pensamento. Pensei tudo isso, mas daqui a pouco eu vou, reflito e penso. Eu não vou fazer isso não, sabe? Eu estou precisando muito de comprar ou de mandar consertar minha máquina de lavar, ou fazer algo mais, ou então, não, eu preciso fazer um curso de aperfeiçoamento, eu preciso comprar uns livros para estudar, ou pensar em outras coisas. Eu estou dando assim meros exemplos só para poder ficar desenhando, já que a gente vai falando, vai conversando, como lá no estudo de Joana. Aí, nessa hora, entra alguém, Berninha, entraria Carmélio, entraria alguém já para dar o seu pitaco, sempre maravilhoso, entraria a Gleides, entraria qualquer um, Luzia, qualquer um de nós, para fazer um apanhado e dizer, não, a Joana tem razão, porque às vezes eu fico pensando. Então, aí começamos as discussões gostosas no grupo. Infelizmente, outra vez, virtualmente não dá. Então, eu fico imaginando as nossas boas discussões, os nossos papos maravilhosos no grupo. Agora, ela diz também que há uma grande variação de níveis de pensamento
resultante das conquistas intelectuais. Perfeito, porque tem que ter coerência do aspecto do discurso. Veja bem, olha que bacana isso, gente. Há uma grande variação de níveis de pensamento resultante das minhas conquistas intelectuais, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu sei, aí eu aprendo a discernir se é uma meta boa, ideal, se é inatingível. Às vezes nós vamos fazer meta com o cliente, tipo um trabalho dentro da psicologia, claro, sempre, com técnicas variadas de metas, da TCC, por exemplo, que estabelece definições de metas, essas coisas. Aí a pessoa diz assim, a gente dá um exercício e pede para o cliente escrever, no final do ano, a sua nova proposta para o ano seguinte. O que ele viu que não deu certo, que não completou e o que ele precisa agora. Vamos supor, ele diz que ele é um fracassado, que ele não consegue completar as pobres das metas dele. Mas ele quer, com o salário que ele ganha, no ano que vem, fazer uma grande viagem à Europa, sem pandemia, claro. Fazer uma viagem, ele quer ir a vários países. Vamos pensar com que dinheiro, como vai fazer o planejamento da viagem, quantos dias vai levar. Aí ele faz metas que são de longo prazo, porque as metas são de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é o que você sabe que daqui a um mês você pode realizar. Médio prazo pode ser de 1 ano, 2, 6 meses. Mais ou menos de longo prazo, você pensa em 5 anos. Geralmente, para uma casa própria, um carro, a pessoa que está começando vai pensar, daqui a 5 anos eu quero comprar um carro novo, porque dá menos trabalho, menos conserto, e vai planejar. Agora, a pessoa quer, de cara, fazer um planejamento de longo prazo, em curto prazo, digam-me lá se a pessoa não vai, além de não conseguir, ela vai se sentir fracassada, porque não soube estabelecer as suas metas, o que ela precisa fazer de mais importante dentro do seu contexto financeiro, social, tudo temos que pensar. Então, quanto mais conquistas de níveis de pensamento nós temos, claro que isso vai se tornar muito mais fácil nós planejarmos a nossa vida. Porque a partir do momento que estamos aqui reencarnados, precisamos planejar a nossa volta. Planejar não é a mala de viagem para ir para a Europa, que não é pecado nenhum, mas é planejar a nossa mala do que vamos levar, do que aprendemos, do que nos desenvolvemos, do que estamos levando para o lado, para o mundo espiritual, daquilo que nada destrói, que o verme não come, que a ferrugem não rói. É isso que nós temos que pensar. Nós estamos aqui neste planeta amado, querido, lindo planeta Terra, para isso, para evoluirmos. Se já está difícil ele sendo lindo, o pessoal destrói, nós destruímos, imagina se fosse feio. Aí ninguém evoluiria, né? Porque todo mundo ia ficar deprimido com um planeta horroroso. Então vamos pensar bem como nós somos privilegiados, nós fomos premiados por Deus, apesar de reencarnarmos no planeta de provas e expiações, ele é bonito a beça, né? Tem natureza belíssima, é um planeta lindo e graças a Deus a Terra é redonda. Bom, logo se apresenta um desafio. O desafio do amadurecimento moral. Não é isso que a gente falou lá em obras póstumas, no amadurecimento moral, que era nisso que iam pegar a gente? Responsável, quer dizer, o amadurecimento moral ele é responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Isso está claro como água. Então, quando eu amadureço moralmente,
eu consigo superar os meus instintos lá do homem das cavernas, do cérebro réptil, das sensações grosseiras, porque ter sensações é muito bom, sensações boas que nos trazem, dependendo da evolução, é claro que essas sensações boas serão realmente refinadas, não serão sensações grosseiras, imediatistas, quero agora, tem que ser isso. Não, nós teremos moralmente todo um respaldo para pensarmos o que queremos, o que sentimos, de que forma devemos nos conduzir. Porque ela diz também que a escala dos valores, vejam bem, a escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras, para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus. Os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outro. Olha, que coisa belíssima! Dá pra, cada parágrafo de Joana dá uma tese de mestrado, uma dissertação de doutorado, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Contrário, né? Falei o contrário. Porque, veja bem, a escala de valores ela vai romper esses limites das nossas conveniências que nos restringem, que são interesseiras, mesquinhas, pobres. Coisa pobre, de pobreza de espírito. Para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus. Se tem por base Deus, precisamos melhorar essa escala de valores. Então, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa em não fazer ao outro aquilo que eu gostaria que não fizesse a mim. Que me tratasse, eu tratar bem ao outro, ser bem tratado, mas não com interesse mesquinho. Eu vou puxar saco da fulana, e eu vou ficar do lado da diretora, da presidente, porque ela vai ver que eu sou boazinha. Nada disso. Primeiro que cargo não existe. Quando a gente chega no plano espiritual, é nu e cru. O que é que você trouxe aí na tua bagagem? Não adianta pensar em currículo acadêmico, currículo espírita, que isso não existe. No mínimo, nos dá uma vassoura e um pátio para a gente varrer. Isso é o mínimo. A gente lê André Luiz e vê que é isso. Eu sou doutor, lá, meu filho, aqui tu era um suicida até agora. Agora vamos lá, vamos nos arrumar. Eu fazia palestras, eu era diretora, eu era isso. Querida, o que você aprendeu sendo tudo isso? O que você trouxe? O que você fez de bom usando nesse momento, sendo inquilina desse cargo? Bem, eu era autoritária, todo mundo tinha que fazer o que eu mandava. Mas eu fazia tudo, não sei o quê. Isso não é currículo espiritual. Esquece, joga isso tudo fora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na área moral. Eu falo sempre isso. Na área de religião. Porque na área de trabalho eu já acho triste. Um gestor não ter humanidade. Você imagina alguém que está colocado num posto qualquer dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita, seja onde for, e usar este cargo para achar que tem poder de alguma coisa. E essa pessoa vai ser instrumento das trevas, instrumento da sua própria queda. Então, não é uma pessoa inteligente. Vamos usar a inteligência com sabedoria. Vamos ser bons, já que ainda não temos a virtude, vamos ser bons por inteligência. Eu sempre falo isso, brinco com a turma. Não, eu já não sou tão mazinha, porque eu não sou burra.
sou inteligente, eu sei o que acontece, então eu trato de me melhorando, fazendo tudo para não piorar, porque eu sei das consequências. E essas pessoas que se arvoram donas de alguma coisa, elas acham que isso as isentará. A prova está em quem lê o livro de Manuel Filomeno de Miranda, do hospital, né, daquela colônia onde Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança, onde tem uma abinha do hospital que é para espírita fracassado. E olha, para ir para lá, para essa abinha de espírito fracassado, tem que merecer. Fico pensando, Senhor, que eu mereça, né, se eu fracassar, que eu mereça ir para esse hospital. Imagina para onde iremos se nem para os fracassados formos. Muito triste. Então é bom a gente repensar muito bem o que estamos fazendo em nome de Jesus. Vamos parar de usar a religião como forma de poder, como forma de coerção. Vamos nos unir no bem. Divaldo disse numa dessas palestras da Europa sobre a pandemia uma coisa que eu acho verdadeiríssima, concordo plenamente, porque é Joana que o inspira. E tudo que a Joana fala é a única que eu puxo o saco mesmo, é Joaninha. Nós estamos dentro dessa grande terceira guerra espiritual, né, mundial, dessa pandemia, porque nós somos maus. Se o vírus é mau, porque nós somos mau. E nós atraímos esse vírus mau pela nossa maldade ainda. Não é para a gente sentar e refletir sobre isso, não, gente. Penso que a gente tem que refletir sobre isso. Senhor, nossa, se eu fosse boa ou se eu fosse bom, eu estaria só vibrando luz, paz. Teríamos uma capa protetora contra esse vírus. Mas da forma como ele nos invade, minha filha, haja álcool gel, álcool 70. Temos que tomar banho, ou então ficar mergulhado dentro de uma banheira, porque não vem só por aí. E o pensamento? Não dá para botar o pensamento no álcool gel. Então, vamos repensar nossas vidinhas medíocres na Terra, porque nós somos ainda medíocres, perto do que a gente aspira. Então, vamos pensar bem nisso, porque nós estamos precisando desse vírus nesse momento para repensar os nossos valores morais. Então, ela diz que a maturidade moral, ela liberta. Liberta por despedaçar os códigos da hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade e da autocracia, que é o excesso de poder. Acabamos de falar disso. Pessoas que não conseguem se libertar moralmente, adquirir essa maturidade moral, não conseguem despedaçar os códigos da sua hipocrisia e das circunstâncias que facultam o desenvolvimento do seu egoísmo, da sua vaidade e do seu excesso de poder. Nossa, a Joana ela não é mole, não. Olha que eu estou na doutrina espírita por causa do Emmanuel. O Emmanuel é duro, mas beça. Eu sempre conto isso na turma. Não tem espírito, um dos mais severos que conheço, que não seja o Emmanuel. Mas a Joana, com essa vozinha mansa, com essa docilidade, ela também não é mole, não. Ela joga na nossa cara o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa autocracia. Ela não é fácil, não. Joana tem que... Por isso que pouca gente gosta de estudar Joana, dessa forma que nós fazemos e que outros grupos fazem, que eu sei, eu estou ligada a outros grupos no Brasil, que há uma resistência nesse sentido, quando se estuda digerindo, falando realmente, desvendando aquilo que a Joana está dizendo do seu pensamento. Porque só a maturidade moral é que liberta a gente desses códigos horrorosos aí, que ainda temos dentro de nós.
Ela diz que essa realização moral é dinâmica e entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Por que é uma dinâmica entusiasta? Por que é uma moral? Por que essa moral é dinâmica? Porque ela tende a crescer. Ela é entusiasta quando nós nos envolvemos realmente, dentro de qualquer religião que estejamos, em fazer aquilo que os códigos do que a gente professa, a gente consegue realizar. O nosso código qual é? O código de Jesus, que trouxe, enviado de Deus, os códigos morais da humanidade, como devemos ser, como devemos fazer, o que devemos, como alcançar isso ou aquilo, as metas que acabamos de dizer. Então, é a caridade, é o passe, é o estudo, a palestra, é sermos melhor, respeitar o próximo, é todo código divino. Então, por isso que ela é dinâmica, porque eu posso, eu ainda não consigo fazer estudos, eu tenho dificuldade. Mas eu adoro arrumar o centro quando eu chego, adoro arrumar a sala, adoro ver tudo limpinho. Se eu chegar e ver o banheiro sujo, eu gosto de jogar uma água, passar um sabãozinho, e depois de tudo limpinho, eu gosto de participar da reunião sentindo o maior bem-estar. Não é dinâmico? Porque senão a pessoa que se acha inútil, porque não pode, não sabe, às vezes, por dificuldades inúmeras que não importam aqui, falar em público ou trocar intelectualmente com alguém, se sente inútil no templo, na casa onde ela frequenta. Por quê? Porque ela acha que só coisas intelectuais, falar, esse discurso aqui é bom, é isso que faz o homem melhor. Não é. Não adianta eu estar aqui falando bonitinho, não é? Tudo bem. Aí chego, estou em casa, né? Não chego em casa, já estou em casa. Tá todo mundo a pontapés. Não tenho tolerância com o vizinho que faz barulho. Não tenho. Vou falar mal do meu amigo, ou que eu digo ser amiga. Vou reclamar, vou me queixar. Gente, a gente é bem ruinzinho ainda, hein? Então, isso é muito importante, saber escolher dentro das nossas possibilidades, aquilo que a gente quer fazer dentro do seu contexto espiritual. Eu gosto mesmo de pegar o panelão de sopa, gosto de cortar os legumes, mas muita gente pode fazer palestra e cortar legume. E pode dar sopa, pode dar o pão, não impede nada disso. Eu estou só falando daqueles que se acham incapacitados de fazer outras coisas, assim, se sentem mais constrangidos. Veja bem, ela diz que é dinâmica e entusiasta. Trabalhar no bazar, e vender no brechózinho lá da Valéria, fazer tudo aquilo que elas fazem, tudo que se faz nas casas espíritas, ou alimentando com amor agora, tanta coisa boa que está surgindo. Vamos trabalhar, vamos varrer, vamos limpar, vamos ajudar a manter. Isso já é uma grande caridade. Eu sou diretora, não posso pegar na vassoura. Mas por quê? É diretora de onde? De quê, afinal? Vamos pegar na vassoura, sim. Quando nós fomos responsáveis pela fundação do Lar de Maria Dolores, é uma casa espírita ainda hoje, graças a Deus. Minha filha, eu fui diretora dessa casa, fundadora. Minha filha, eu cansei de lavar banheiro. Quando os coparticipantes iam embora, que deixavam tudo sujo, íamos nós pegar o nosso chinelinho, diretoras e não sei mais o que, expositor, íamos lavar banheiro, ajudar a limpar a cozinha, fazer faxina. Que isso? Nós somos voluntários do Senhor. A casa espírita, a igreja, o templo é nosso. Temos que mantê-lo como a nossa casa, limpa, cheirosinha. Então, todo mundo tem que trabalhar, pegar na charruazinha. Acabou essa coisa de dondoca. A escravidão já ficou para trás, mais ou menos, né? Mas não vamos nos apegar a isso agora. Bom, então ela diz que 2 sensos morais surgem no contexto da maturação, quer dizer, da maturidade. O convencional, que é o aceito, oportunista
e às vezes amoral ou imoral, porque imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura. Então, na civilização passada, na cultura passada, isso era moral ou isso era imoral. E o verdadeiro, quer dizer, então o convencional e o verdadeiro. O verdadeiro é o que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas, qual aquele estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha. Falamos sobre isso ainda agora, não foi? Alguns minutos atrás. Então, o que é legítimo, o que é verdadeiro, só o que é espiritual. O resto é tudo ilusão. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Isso é maravilhoso, porque aí nós vamos entrar em treinamento em habilidades sociais. A Joana é perfeita. Ela é perfeita no sentido de ensinamento, de aprendizagem, é didática demais. Ô, danadinha. Veja bem, se a conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral, como é que é isso? Quando se vence essa etapa, surge naturalmente a maturidade social. Por quê? Autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. É aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. As pessoas que não têm maturidade moral, elas não conseguem ter maturidade social, porque elas ainda estão cheias daquelas circunstâncias do desenvolvimento ainda do egoísmo, da vaidade, elas ainda estão presas aos códigos hipócritas, elas ainda não conseguiram amadurecer. Então, como é que ela vai ser socialmente? Uma metida besta. Só isso. Por quê? Ela vai se sentir, quer ser líder, mas não tem liderança, ela quer ser aglutinadora, mas não consegue. E Jesus, em Habilidades Sociais Cristãs, ele mostra exatamente. As habilidades sociais cristãs nos mostram claramente como Jesus era aglutinador, harmônico, compreensivo, era um líder natural e proporcionava bem-estar. Chegava Jesus na multidão, daqui a pouco tinha uma multidão. O líder que é hipócrita, o que está lá ainda que não amadureceu moralmente, é aquele que quando chega em qualquer lugar, seja na escola, né, o diretor, o presidente da casa, ou seja lá, aquele que tem um cargo, quando a pessoa vê, saia correndo. Cruzes, lá vem fulano aí que vai gritar no meu ouvido. E lá vem a fulano aí que já vem reclamar. E lá vem a fulano aí que não sabe falar com a gente. Isso é líder natural? Isso é liderança? Não. Isso aí é autocracia, é excesso de poder. Então, veja bem como é importantíssimo amadurecermos primeiro moralmente. Porque aí nós vamos conseguir conviver com o grupo, com a sociedade, porque estamos bem resolvidos. Não temos inveja, não queremos competir com ninguém, todos são bem-vindos. Porque o conhecimento, como boa ericksoniana que sou, o conhecimento, como diz Erickson, tem que ser compartilhado. Acabaram-se as mensagens, as coisas secretas. Isso foi lá no Egito antigo, nas religiões autocráticas. Agora nós temos a doutrina espírita, que coloca a candeia em cima do armário. Para que, desculpe, para que ela possa o quê? Iluminar. Iluminar a tudo e a todos. A nossa obrigação com a nossa maturidade moral na sociedade é colocar a candeia em cima do armário.
para que ela ilumine, para que possamos compartilhar tudo que aprendemos, que sabemos, que os espíritos dizem. Não pode existir mensagem secreta. Só os iniciados da onde e de quê? Voltamos aos cultos pagãos. Então temos que ter muito cuidado quando se começa a ter esse tipo de... ninguém pode saber, isso foi... Como assim? Então, que o bem ele se revela para todos, para a luz. O mal é que se esconde na sombra. A mentira, a vaidade, o egoísmo é que se esconde nas trevas. Então, muito cuidado com certos tipos de orientações que temos da mídia, seja lá do que for. Estou falando de forma geral do planeta. Quem se sentir com a carapuça, vista, faça um lacinho e procure melhorar-se, não é? Vamos refletir sobre o que Joana está falando. Então, a Joana diz que o amadurecimento psicológico ele é imperativo que surge naturalmente, ou por necessidade que se estabelece no processo da evolução. Como é lei, vamos ter que evoluir, vai evoluir apanhando, sendo chicoteado, bordoado, mas vai chegar lá. Pode surgir naturalmente o que seria melhor, não é? Com menos dor, pelo processo natural de nós sermos menos rebeldes, nós sermos obedientes às leis divinas. Aí é mais natural, menos doloroso. Porque largar a casca da vaidade, tirar a pele de cordeiro, né? A pele de lobo, dói, é difícil, porque nós temos muitas cicatrizes. Nós trazemos em nós ainda, reencarnados, cicatrizes abertas do passado. Cicatrizes profundas e dolorosas. Aí lembramos de nossa mestre Teresa Robles, da nossa formação ericksoniana, que dizia, e que diz, todas as feridas cicatrizam, se as deixamos cicatrizar. Porque ainda existem aquelas cicatrizes que doem, que estão inflamadas, que estão abertas. Mas é preciso que cicatrizemos as feridas para que elas se tornem marcas sem dor. Porque cicatriz é a nossa história, como as rugas. Mas as feridas podem ser cicatrizadas. Podemos passar a mão nas feridas e não sentir mais a dor. Isso é esquecimento, isso é perdão. Mas saber que essa história aconteceu, porque faz parte da minha história. Agora, que não me dói mais, isso é uma evolução imensa. Então, precisamos cuidar, porque as feridas vão nascendo umas em cima das outras e vão ficando feridas mais profundas dentro de nós, que nem percebemos. Isso atrapalha a nossa maturidade moral. Por isso não somos bons em sociedade, porque não amadurecemos socialmente, porque falta o moral primeiro. A Joana é fantástica. Ela diz o seguinte, já estamos terminando, que o amadurecimento psicológico é imperativo, né? Que o ser imaturo, ambicioso, olha só a Joana que está dizendo tudo isso, hein? A gente só vai mostrando, reforçando, porque para mim cai tudo como uma... Nossa, faz até lacinho. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o perturbador e finito, circular, estreito e sem metas. Que triste isso, muito triste de ver tantas pessoas ainda assim. Superar o estado egocêntrico, do ego voltado para dentro de si mesmo como centro de tudo, com o círculo familiar da infância, e abre-o à comunidade, que é a grande escola da vida. Quer dizer, então o indivíduo não pode viver sem relacionamento, porque senão ele vai se alienar. Então é preciso sairmos desse círculo familiar
da infância e começar a expandir, sair, relacionarmos-nos, porque as provas são essas. Ficar em casa protegido do vírus não cura o vírus. Mas também não temos que ir lá dizer, vírusinho, venha cá, nos amontoar, fazer coisas que a ciência ainda desaprova. Então, nós precisamos nos relacionar tendo essa consciência que não podemos trazer contaminação para risco para nós, para os que amamos e para os que não conhecemos. Não é justo eu sair por aí, eu sou apenas uma contaminadora, porque o vírus, eu tenho anticorpos, eu sou a boazuda, então eu posso fazer o que eu quiser. E se dane que eu espalhar vírus para o mundo todo. Isso aí é falta de quê? De maturidade moral. Então, não temos essa maturidade social, que em habilidades sociais nós chamamos de civilidade. Então, vamos partir já para o finalzinho. O seu desenvolvimento, diz Joana, deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior, a fim de planificar-se no grupo. Isso aqui é muito interessante, porque a gente só se desenvolve em contato com a natureza, com as criaturas, com os animais, com tudo, né? São os interrelacionamentos. Mas aí a gente fica assim, nossa, mas eu estou confinado. Eu não me sinto confinada. Eu me sinto numa paz impressionante. Eu faço atendimento online, que os clientes também não querem ir para o consultório, e nem eu quero que eles vão agora, porque eu ainda não tenho nenhuma confiança, mesmo mantendo todas as questões de higiene, que eu vou ter que ter sapatinho descartável, vou ter que usar guarda-pó, até touquinha, tudo. Eu não tenho condições de fazer o cliente se expor até o consultório. Não adianta eu pegar lá e borrifar ele todo, ele botar sapatinho, fazer tudo, mas ele já vem contaminado da rua, mesmo de máscara, de viseira, ele já vem, ou se contaminar porque está indo para o consultório, porque ele tem que pegar alguma condução, ele tem que se misturar com a multidão. Ele não pode fazer isso, se não quer, nem eu posso, nem quero. Então, é preciso que a gente pense nesse confinamento. Eu, pelo menos, para mim, está sendo uma grande lição de rever coisas, poder ouvir mais palestras. Estou me reciclando espiritualmente, vendo as palestras maravilhosas. Tem Haroldo, tem o Rossandro, que é colega, tem o próprio Divaldo, com os ensinamentos daqueles espíritos maravilhosos, além de Joana, claro. Então, e tem outros mais aí, tem o Deluca, tem gente pra caramba para fazer a reciclagem espiritual dos nossos conhecimentos, muito livro para ler, muitas lives. Nossa, nunca se utilizou tanto para o bem a questão eletrônica. Olha só que bacana. Então, tudo tem uma utilidade na natureza. A pandemia está fazendo com que a gente utilize mais essas ferramentas positivas do que de fofoca. Não é? Saber da vida alheia, gente que posta fake news, repetido, mandam fake news para ela e ela repete, ela não pensa, ela não para raciocinar que aquilo pode ser mentira. Não, ela age com o fígado. Aí é complicado. Aí a Joana fala que, com o conflito embutido no comportamento pessoal, torna-se impossível o relacionamento social. Como eu vou mal resolvida fazer atendimento fraterno? Como é que eu vou mal resolvida comigo, com as minhas questões pessoais, com as minhas frustrações, atender um público tão doente ou mais que eu? Que empatia eu posso desenvolver se eu não me amo? Como seria isso? As grandes queixas que eu ouço das casas espíritas, em geral, infelizmente, é das casas espíritas, viu? É o mau atendimento. Porque se tem uma coisa, agora eu vou falar das igrejas evangélicas tradicionais.
luteranas, presbiterianas. O atendimento de quem pisa pela primeira vez, as minhas cunhadas são todas evangélicas da Maranata. Já fui a alguns cultos, já passei ano novo na igreja com elas e meu marido. Um ambiente de fraternidade. E o que eu pude, foi me dado o presente de observar o que acontecia espiritualmente, foi tão comovente que eu fiquei totalmente envolvida naquelas vibrações de paz. O recebimento com os convidados, como eles são amoráveis, preocupados. Mas não é essa questão dessas igrejas novas, não. Eu digo das igrejas realmente as antigas, né? Então, o atendimento, a preocupação, se falta um, vai logo uma equipe na casa saber o que houve para fazer uma oração. Enquanto dentro do Espiritismo eu falo, porque são 40 anos de doutrina espírita. Agora eu estou aprendendo. Mas esses anos todos de doutrina espírita, o que eu observei, que a casa espírita ainda não está pronta, ela não treina eficazmente os médios, os seus trabalhadores, porque também precisam se resolver. É isso que eu vejo em todos esses lugares que eu frequento, já frequentei e faço estudos e palestras em outras casas. Nunca escondi isso de ninguém, porque me convidam, eu sempre fui do movimento espírita, e saí por outras questões, porque eu fui estudar, trabalhar, mas eu sempre participei do movimento espírita. Conheço muitas casas espíritas. Então, eu sei das queixas que às vezes falam, das decepções, mas eu sempre digo, a decepção não pode ser com a doutrina espírita, e nem com as pessoas. Não temos que também esperar pessoas santas. Ninguém é santo aqui, eu muito menos, eu devo ter um rabicó enorme, um chifrão, porque de bondade, isso aí ainda não tem. Agora, a gente tem de responsabilidade de se tornar melhor do que a gente era, porque a Joana fala, ninguém mais pode ser igual depois que conhece Jesus. E eu fico envergonhada de mim quando eu tenho alguma postura, quando eu tenho algum comportamento, pensamento que não é crístico. Eu me puno muito nesse sentido, vou orar, sabe, peço perdão e procuro reparar, porque é muito doloroso conhecer Jesus, achar ele lindo, maravilhoso, estudo maravilhoso, e não fazemos nada para melhorarmos. Falando de ninguém, não. Eu não me é como Paulo dizia, né? Senhor, porque eu não faço o bem que conheço, mas ainda faço o mal, está em mim. Eu não era mais, a frase é mais ou menos essa, porque só a Carmélia para decorar as frases todas perfeitamente. Eu não sou muito de decorar, eu aprendo mais a essência, o sentido da coisa. Tenho uma memória muito fraquinha. Eu tenho déficit de atenção, viu, gente? Então, para mim, é muito difícil estudar, sempre foi. Hoje, é claro que eu estou muito melhor do que antes, mas eu faço hoje, aprendi finalmente a meditar todos os dias. Faz parte do meu café da manhã fazer meditação. Isso me ajudou e está me ajudando muito, e é isso que é recomendado pela neurociência. Joana já fala disso, quando ninguém sabia nem o que era meditação direito. Então, meditem todos os dias. O conselho da Joana é: estou sem tempo de ler nada, não tenho lido. Pode não ler nada, mas todos os dias leiam uma página de Kardec. Joana não pediu para ler o livro dela, não. É Kardec. Então, Joana diz para lermos todos os dias uma página. Então, eu medito, faço a minha prece e abro o meu evangelho todos os dias. Porque eu sou santa? Não. Porque eu quero me curar. Eu faço isso como medicação. É o meu Rivotril, vamos dizer assim. O meu Rivotril hoje é meditar,
orar e ler uma página do Evangelho. E tem dado muito certo. Principalmente nesses tempos que mudaram a vida de todos nós. E nunca mais seremos os mesmos, e nunca mais o mundo será igual. Graças a Deus. Então, vamos pensar nisso seriamente, porque a medicação é gratuita, meditar não paga, orar não paga, e ler o Evangelho também não. Portanto, vamos tomar tento, né? Vamos tomar juízo e vamos tratar de melhorar. Para a gente fechar, ela diz o seguinte, que quem lograr a sua consciência individual supera a violência, a separatividade e afetuoso, racional, integra o grupo social. Quer dizer, quando a gente logra a consciência individual, passa para essa social, vamos superar a violência, o egoísmo, tudo aquilo que a gente já sabe, e vamos desenvolver em nós o quê? O afetuoso racional, integrando o grupo social. É difícil? É. É impossível? De jeito nenhum. Não é impossível. Promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais, rico de compreensão, fraternidade, amor e paz, que é o nome da nossa casa. Fraternidade, amor e paz. A Joana fala exatamente isso. E se nós colocamos o nome de uma casa, de fraternidade, amor e paz, ela não pode ser diferente disso. Nenhuma casa. Francisco de Paula, Francisco de Assis, Casa da Regeneração e do Amor, Centro Espírita de sei lá o quê, tem que ter esse título, nós temos que corresponder ao título. O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita. Olha que beleza. A amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro. E esvaído do ego, atinge o self, tornando-se homem integral ideal no rumo do infinito. Ainda não somos, mas vamos nos tornar o homem integral ideal no rumo do infinito. Semana que vem nós vamos entrar em modelos e paradigmas. Penso que foi uma lição assim, muito boa para todos nós, para mim foi muito boa no sentido de que eu sempre faço estudo para mim. Estou só falando em voz alta. O estudo é para mim, para eu melhorar, para eu me tornar uma pessoa digna de dizer que sou espírita, ou estou estudando o espiritismo, ou quero ser espírita. Então, para sermos seguidores do Cristo, é preciso que falemos tudo que a gente fala e estuda, em primeiro lugar para nós. Como Joana disse ao Divaldo. Como eu não escrevi nunca para você, se desde que eu comecei a escrever, eu escrevo para ti. Então, tomemos consciência de tudo isso para que a gente para que possamos nos tornar melhores. Bom, então, chegando ao final, nós vamos fazer... Hoje eu vou botar uma musiquinha que eu testei com a nossa querida Irene, ela disse que deu para ouvir pelo menos os piadinhos dos pássaros. Eu quis colocar hoje uma musiquinha de fundo para a gente... Não sei se vai dar para ouvir a aguinha, mas eu acho que os passarinhos... Então, vamos agora imaginar, ouvindo o canto, o piadinho desses pássaros, imaginar um córrego, com águas límpidas e tranquilas. Vamos nos colocar lá, nesse ambiente de natureza, de céu azul, sol brilhando bem suavemente, e os pássaros cantando, chamando-nos para uma visualização terapêutica, uma visualização de paz. Porque depois de todo
Toda essa surra que a Joana nos deu, agora vamos respirar um pouco para digerirmos durante toda a semana as lições que nos foram passadas. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, vamos treinar a nossa respiração, enchendo bem os pulmões de ar, oxigenando as nossas células, esvaziando o ar, o gás carbônico e as toxinas que ficam presas lá dentro de nós. Respirando calmamente, deixando-nos invadir por o canto dos pássaros, pela água corrente que vai correndo. E permitam-se respirar profundamente, calmamente, sentindo a respiração. Como é gostoso poder parar por alguns instantes, dar-se algum tempo, um tempo para nos voltarmos para nós mesmos, de olhos fechados para fora, abrimos os nossos olhos internos, olhos que vão poder olhar, sentir você lá dentro. Respirando, inspirando calmamente, soltamente, abrindo o peito para uma nova inspiração, abrindo o peito apertado de sentimentos, sofrimentos, pensamentos. Vamos nos imaginar à beira desse riacho gostoso, limpo, de águas especiais, águas curativas. E vamos nos imaginar aí, recebendo do alto fluidos medicamentosos que vão sendo derramados sobre nossas cabeças, limpando tudo que é preciso limpar, consertando tudo que é preciso consertar. Quem quiser pode entrar na água do rio, calmamente, deixando-se envolver por essas águas claras e limpas, puras e curativas, envolvendo-se dentro desses fluidos medicamentosos que tem essa água. Ela vai se transformando num lindo riacho dourado, de águas douradas curativas. Imagine nesse momento todas as dores físicas e morais e espirituais sendo limpas, sendo curadas. Se deixem envolver gostosamente por esse líquido poderoso. A água, com os seus poderes transcendentes. Sintam-se sendo abençoados nesse momento por essas falanges amigas dos nossos queridos socorristas do espaço, os trabalhadores anônimos, mensageiros do Cristo, enviados pelos nossos amigos espirituais. Sintam-se abençoados
por essas águas tranquilas. Quando nos lembramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Guiando-nos por águas mansas e tranquilas, reconforta as nossas almas. Livra-nos dos sofrimentos, Senhor. E que nesse momento essas águas tranquilas e calmas acalmem e pacifiquem nossos corações e nossas mentes, para que possamos nos tornar pessoas melhores, Senhor. Lava o nosso ego, Senhor, para que o nosso self possa fluir, florescer. E assim, Senhor, pedimos que esses fluidos que saem da natureza, das árvores, do céu, do azul do céu, do dourado do sol, que ilumine os nossos lares, ilumine os lares de toda a nossa humanidade, ilumine nosso país e todos os países do planeta Terra. Ilumine, Senhor, o nosso planeta azul. Ilumine-o com a luz branca da paz universal. Encaminhando nesse momento aqueles irmãos que ainda se encontram desencarnados no orbe terrestre, perdidos, sem saber por onde ir. Encaminhe-os, Senhor, que eles possam ser resgatados pelas redes de luz desses socorristas, que as nossas falanges franciscanas acolham com amor esses nossos irmãos. E assim, Senhor, nossa mente consciente, tendo ouvido todas essas palavras, que vão nos guiando, enquanto a nossa mente inconsciente pode sabiamente ir fazendo a nossa própria viagem de conforto. Vamos agradecer a Deus tudo isso que nos foi proporcionado na tarde de hoje. Agradecendo a Deus pela grande oportunidade da reencarnação. Que possamos enfrentar, Senhor, os desafios com a coragem, com a fé, com a nossa participação no bem. E assim, em Teu nome, Senhor, em nome de todas as falanges do bem, encerramos os nossos estudos da tarde de hoje, dizendo todos, graças a Deus. Muito obrigada.